Oi, meu nome é Michael. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a pectina e extrair pectina da maçã. Vamos lá. A pectina, para quem não sabe, é muito utilizada em alimentos industrializados. Se você for na despensa e ler a embalagem de alguns alimentos, com certeza algum deles deve ter pectina. A pectina é usada em alimentos industrializados porque ela ajuda a melhorar a textura deles, ajuda a deixar eles um pouco mais firmes. E também pode ser usada como emulsificante. Emulsificantes são moléculas que ajudam a misturar óleo e água, tipo sabão ou detergente. E a pectina é um tipo de fibra alimentar. No caso, ela é classificada como uma fibra solúvel, porque ela é solúvel em água. A pectina também é um prebiótico. Isso significa que ela serve de alimento para as bactérias que estão dentro do nosso intestino. Isso é importante porque ajuda a ir no banheiro todo dia, né? A estrutura da pectina é um pouco complicada para entrar em detalhes no vídeo. O importante é saber que ela é uma molécula polimérica, no caso, um polissacarídeo. Isso significa que ela é composta por pequenas unidades de açúcar que se repetem. O que complica é o fato dela ser composta de vários açúcares diferentes. A molécula de pectina pode ser dividida em 3 regiões. Uma cadeia principal, que a gente chama de homogalacturonana, e ela é composta principalmente por ácido D-galacturônico, que é um tipo de açúcar. As outras 2 regiões são as raminogalacturonanas tipo 1 e tipo 2. Elas são ramificações que saem da cadeia principal de homogalacturonana. É como se a homogalacturonana fosse o tronco principal de uma árvore e as raminogalacturonanas os galhos que saem dela. E esses galhos também podem ter outros galhos saindo deles. Outra coisa interessante sobre a pectina é que quando um fruto amadurece, ele modifica a pectina que está na parede celular dele e isso vai amolecer a parede celular. Agora, tira um momento para pensar qual a consequência disso para um fruto. Pensou? A consequência é que quando um fruto está verde, ele vai ser duro e quando ele amadurece, ele fica macio. E só por curiosidade, outro fator que também altera a textura de alimentos de origem vegetal é a pressão de água dentro das células. É só lembrar de quando você compra uma alface. Quando ela está fresca, as folhas estão ali firmes e crocantes. Com o tempo, as células da alface vão perdendo água, as folhas começam a murchar e ficam moles. Agora voltando para a pectina, dá para imaginar ela como se fosse um dos ingredientes que compõem o cimento da parede celular. Aí no caso, os tijolos seriam as fibras de celulose. Eu não vou falar de celulose nesse vídeo, mas é o que a gente usa para fazer papel, caso você nunca tenha ouvido falar. Quando a gente cozinha um brócolis, por exemplo, ele amolece porque a gente diminui a pressão de água dentro das células e aproximadamente em torno de 60 graus Celsius, a gente também começa a causar danos na parede celular por causa da perda de pectina. Então, se você quiser um brócolis mais crocante, cozinhe ele no vapor para não extrair a pectina e outros nutrientes na água de cozimento. Agora vamos extrair pectina da maçã. Primeiro eu preciso aumentar a superfície de contato entre as maçãs e a água. Para isso eu estou cortando as maçãs em cubos. Eu cortei umas 3 maçãs grandes, botei aqui na panela e agora eu vou dar uma fervida nelas. Aqui eu deixei a massa fervendo por pelo menos meia hora. Por que pelo menos meia hora? Porque eu não lembro quanto tempo eu deixei, mas foi mais do que meia hora. E ela ficou assim. Agora eu vou filtrar. Eu ia filtrar de novo com filtro de café, mas eu acho que tá líquido o suficiente. A maçã não se desmanchou tanto, daí não ficou com aquele monte de pedaço de maçã aqui dentro. Aqui tá a pectina. Isso aqui eu vou deixar pra fazer bolo ou botar na vitamina depois. Não vou jogar fora, né? Aqui tá o extrato de maçã que contém a pectina. Só que a pectina era pra ser um gel. Então será que eu consegui extrair a pectina mesmo? Por que isso aqui tá tão líquido? Para entender por que esse extrato não é um gel, primeiro a gente precisa lembrar da estrutura da pectina. Lembra que ela é cheia desses açúcares com ácido carboxílico? Então, em água, boa parte deles vai perder um hidrogênio, que sai com uma carga positiva, e deixar o resto da estrutura com uma carga negativa. Eu falo sobre ácidos nesse outro vídeo aqui para quem tiver interesse. Aí por isso, a pectina vai ter diversas cargas negativas espalhadas na estrutura dela. Vamos lembrar que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Acho que já dá para imaginar que essas moléculas de pectina cheias de cargas negativas vão ficar se repelindo. E isso vai impedir que as moléculas de pectina formem uma rede, que no caso seria o gel. Eu pesquisei na internet e achei 3 formas de gelificar a pectina no extrato de maçã.
A primeira é acidificando o meio para um pH em torno de 2,8 e 3,5. O pH baixo vai impedir que os ácidos carboxílicos percam o hidrogênio por causa do equilíbrio químico. Se a gente aumentar a concentração de H+ em solução, ou seja, diminuir o pH, a gente vai favorecer que o ácido carboxílico fique na forma protonada. E isso vai fazer com que a molécula de pectina não fique com as cargas negativas. Assim elas não vão se repelir, vão conseguir interagir umas com as outras e formar o gel. Outra forma é adicionando um sal que forme um cátion com mais de uma carga positiva. O sal se ioniza em água e os cátions vão se ligar aos oxigênios que estão com carga negativa da pectina. E como esses cátions têm mais de uma carga positiva, eles vão conseguir se ligar a mais de um oxigênio. Ou seja, eles vão conseguir juntar oxigênios de moléculas de pectina diferentes. Isso vai fazer com que as moléculas se aproximem, formem a rede e gelifique a solução. Um exemplo de cátion que poderia fazer esse papel são os íons de cálcio, porque eles têm uma carga 2+. O problema é que aqui eu não estou com nenhum sal que forme um cátion polivalente, então eu não vou poder tentar fazer essa gelificação. Mas a gente ainda tem a terceira opção, que é usando álcool. O etanol ele vai interagir com as moléculas de água que estão na solução. E é como se ele capturasse essas moléculas de água para ele. Quando a gente bota o ácido ele vai expulsar as moléculas de água. Já com o álcool vai roubar essas moléculas de água. Então é um pouco diferente. Quando ele captura essas moléculas de água, ele vai estar deixando menos moléculas de água disponíveis para ficar ali afastando as moléculas de pectina. E ele também facilita a interação de cátions com essas cargas negativas que estão ali repelindo as pectinas. E com menos moléculas de água repelindo as pectinas, elas vão conseguir formar uma rede que é o nosso gel. Isso é o que eu pesquisei. Agora vamos ver se eu pesquisei direito e o que vai dar certo ou não. Tá, aqui eu vou usar essa taça porque foi a melhor coisa que eu achei para visualizar, né? Não tem nenhum outro vidro aqui em casa que dê para enxergar tão bem. Primeiro, então, eu vou tentar gelificar com ácido. No caso, eu vou usar suco de limão. Vou botar o extrato da maçã aqui. E agora o ácido. Vou esperar um pouco. Eu acho que o ácido do limão é muito fraco. Vou botar mais. Tem uma coisa errada. Eu não estou conseguindo ver nada aqui dentro e também não estou conseguindo pegar nada com garfo. Então eu vou passar aqui na peneira para ver se tem alguma coisa. Não tinha nada. Então, agora a gente vai para o próximo. Tá, a gelificação com ácido pode ter dado errado por dois motivos. O primeiro é que eu posso não ter chegado num pH baixo o suficiente para deixar o hidrogênio ali no ácido carboxílico. E segundo, porque eu não li o procedimento direito. Para gelificar com ácido, também precisava ter adicionado uma quantidade enorme de açúcar. O açúcar ele vai atuar como álcool e roubar as moléculas de água da solução para ele. Aí assim eu vou ter menos moléculas de água livres para poder estar ali atrapalhando a interação entre as cadeias de pectina. Tá bom, o limão deu errado, então vamos pro álcool. Não vou botar muito também, porque também não tem muito álcool. Isso aqui é álcool 96 que eu peguei. Vamos lá. Botar tudo. Ah! Agora sim. Agora sim. Olha aqui. Agora deu certo. Que vergonha. Pra ser bem sincero, eu acho que eu não ia postar esse vídeo se eu não tivesse conseguido fazer isso. Como é que as blogueiras fazem mesmo? Assim, ó. Nossa, funciona! Aí então, o líquido aqui embaixo e ficou com essa espuma aqui em cima. Essa espuma aqui é a pectina. E pra ele não dá. Mas ó, ficou com bastante coisa. Virou uma gosma. Aqui.
Aí agora eu vou fazer para vocês verem de perto como é que é. Agora vamos pro álcool. Olha o álcool subindo no vidro. Isso se chama efeito Marangoni. Aqui foi importante eu ter usado álcool bem concentrado, no caso 96, porque a pectina gelifica com a concentração de álcool em torno de 65%. Ou seja, isso dá o quê? Umas 2 partes de álcool para 1 parte do extrato de maçã que eu usei. Eu acho que dá para gelificar com um pouco menos, não sei. Isso aqui está me lembrando uma aula prática de bioquímica, quando a gente teve que extrair DNA de banana na faculdade. De repente eu faço um experimento aqui para vocês verem algum dia. E é com essa gosma aqui que eu vou fechar o vídeo. Se vocês gostaram, deixe o joinha aí embaixo. Para mais vídeos como esse, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se vocês compartilharem com os amigos, também ajuda esse canal a crescer, né? Apesar de que depende mais de mim de conseguir postar vídeo com frequência. A minha ideia não era fazer uma extração assim... Parece meio sem sentido, né? Idealmente eu queria fazer uma receita, né? Dava para fazer alguma geleia com isso. Só que eu resolvi fazer esse vídeo ontem, nem preparei o roteiro, muito menos tinha fruta para fazer geleia, né? Dava para fazer geleia de maçã, né? Mas comprei as maçãs porque estava em promoção.